Graça e paz, amados. Hoje vamos estudar o livro de Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 19. Vamos à leitura. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos seus empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Hoje vamos estudar esse texto e o tema escolhido é Obedecer traz bênçãos. Obedecer traz bênçãos. Quem nunca foi colocado à prova? Quem nunca passou por uma situação complicada e teve que tomar uma decisão difícil? Quem nunca teve que fazer um sacrifício ou sacrificar algo que gostava por causa de uma causa urgente ou inesperada? Assim foi a história do sacrifício de Abraão. Deus provou a sua fidelidade para com ele. Difícil a situação de Abraão, não é verdade? Vimos ao longo dessa trajetória do patriarca bíblico que ele e a sua esposa não tinham filhos. Então Deus deu uma ordem para que ele e a sua família saíssem do lugar onde habitavam e deixassem para trás os seus parentes, levando consigo todos os seus bens e empregados para uma terra a qual o Senhor mostraria, na qual eles seriam abençoados e formariam uma grande nação. Deus prometeu dar um filho a Sara e Abraão, e a sua descendência abençoaria todas as nações da terra. Quando Deus prometeu isso a Abraão, ele tinha a idade de 75 anos. Então se passaram 25 anos até Isaque nascer e a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão. Anos mais tarde, Deus pediu a Abraão que ele possuía de mais valioso, o seu filho. Ele pediu o seu filho em sacrifício a ele.
Sabemos que Deus provou a Abraão e este foi aprovado. Deus não só poupou Isaque, como o abençoou sobremaneira. Será que nós estaríamos dispostos a sacrificar o melhor de nós para Deus? Ou lhe entregaríamos o único bem, o bem mais precioso que nós possuímos? Vamos analisar o texto e ver que obedecer a Deus muitas vezes não é uma tarefa fácil. Mas se obedecermos, nós seremos ainda mais abençoados. Primeiro ponto, eu quero falar sobre que Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, não se sabe quanto tempo depois, Deus pediu para que Abraão levasse o seu filho Isaque até a terra de Moriá, para ser oferecido em holocausto. Que é isso? Sacrifício, para ser queimado perante Deus. Oferecido como sacrifício a Deus no monte. Está lá em Gênesis 22, de 1 a 2 e 2 Crônicas 3, 1. Abraão, sem questionar, preparou tudo e saiu juntamente com Isaque e 2 empregados. Depois de 3 dias de viagem, ele avistou o lugar indicado por Deus e, deixando seus empregados, lhes disse: eu vou com o menino ali adorar a Deus e em breve voltaremos. Então, Abraão pegou a faca, colocou a lenha nos ombros de Isaque e começaram a subir o monte. No caminho, Isaque pergunta sobre o animal para o holocausto, pois eles já tinham a madeira, eles já tinham a lenha, já tinham fogo, mas faltava o animal. E a resposta de Abraão nos mostra que, mesmo sendo provado no que mais amava, mesmo tendo que oferecer o seu bem mais precioso, ele não hesitou. Abraão obedeceu de forma integral, crendo que havia um propósito maior no pedido de Deus. No seu coração, no coração de Abraão, estava a certeza de que Deus não estava sendo cruel com ele. Não estava sendo nem cruel e nem sádico. Podemos interpretar isso analisando a sua fala aos seus empregados. Vamos ali adorar a Deus e voltamos logo. E também podemos analisar a resposta dele a Isaque. Deus dará o que for preciso. Deus proverá. Você ofertaria o seu único e mais precioso bem a Deus? Para pensarmos. O segundo ponto, quero falar que Deus não deixa faltar. Ainda olhando para a pergunta de Isaque a Abraão e a resposta deste, podemos ver que Abraão havia realmente aprendido a confiar em Deus. Aqueles 25 anos de espera, aqueles 25 anos de desconfiança e de dúvida, acabaram sendo transformados em uma sólida confiança, porque Deus cumpriu a sua promessa, lhe dando um filho, o filho da promessa, Isaque, que trouxe o real motivo de alegria e de riso a ele e Sara. E novos nomes, tanto para Abraão quanto para Sara. A ele e sua esposa tiveram novos nomes, condizentes agora com a sua nova condição. Qual condição? Condição de pais de uma grande nação. E baseado nessa confiança, ao chegar no local indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Porém, quando Abraão pegou a faca para sacrificar o seu filho Isaque, o anjo do Senhor pediu para que ele não fizesse nenhum mal. Abraão provou que temia a Deus, pois não negou o seu filho, não negou o seu único filho. Então o Senhor proveu o que ele precisava para o sacrifício. Um carneiro que estava preso em uma moita pelos seus chifres. Então, Abraão oferece esse animal como sacrifício a Deus em lugar do seu filho. Nós vemos isso também lá em Hebreus 11, 17 a 19.
Por isso Abraão pôs naquele lugar o nome de Deus proverá. Você conhece o caráter de Deus? Você confia que Deus proverá o que for preciso na sua vida, a ponto de lhe entregar o único bem que possui? Para concluirmos o estudo dessa noite, após esse milagre da provisão de Deus na vida de Abraão, mais esse milagre de provisão na vida de Abraão, Deus confirma mais uma vez a sua aliança, dizendo que Abraão seria ricamente abençoado, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. Vemos isso lá em Hebreus 6, do 13 a 14, e Hebreus 11, 12. Todas as nações do mundo seriam abençoadas. O sacrifício de Abraão, em escala bem reduzida, prefigura o sacrifício de Deus, o sacrifício feito por Deus, que semelhantemente entregou o seu único filho, Jesus Cristo, em sacrifício, por mim, por você. Porém, Deus não permitiu a morte de Isaac, pois a sua vida, a vida de Isaac era importante, era parte integrante da promessa e da aliança de Deus com Abraão. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Ele sim o entregou. Ele entregou Jesus à morte para que o seu sacrifício na cruz pagasse pelo resgate de muitos. A minha vida, a sua vida e a vida de muitos, de todas as nações, confirmando a aliança desde o início. O que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender muito com a fidelidade de Abraão. Muitas vezes não confiamos nessa providência, nós não confiamos na providência divina, não confiamos que Deus pode prover em nossas vidas e nós retemos para nós aquilo que nós temos, aquilo que o próprio Deus nos confiou para que pudéssemos administrar nessa terra. Ou seja, muitas vezes nós não ofertamos, não entregamos a Deus aquilo que Ele nos pede. Isso demonstra que nós ainda falhamos em confiar na provisão de Deus, falhamos em confiar na sua provisão na nossa vida. Meus irmãos, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Deus proveu na vida de Abraão, proveu não só o animal para aquele momento solene, mas proveu muito mais. E isso foi acrescentado à vida de Abraão, a vida da sua família e também a nós, que fomos alcançados pela promessa da aliança de Deus, a nova aliança em Jesus, a salvação pela graça. Aleluia. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, a confiar na sua provisão, a confiar na provisão de Deus e que possamos ofertar a Ele tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que lhe é de direito. Que Deus assim os abençoe.